Todo o nosso problema das nossas estruturas hoje, ela vem do judaísmo. Você pode ver. A figura sacerdotal, ela vem dos fariseus. A figura do templo vem de Jerusalém. Na verdade, até um erro. Vocês disseram que o irmão disse, e eu concordo, que é um erro dizer ir à igreja. Mas também é um erro dizer que aquilo é um templo, pois aquilo não é um templo. Aqui, o templo só existe um. Só um em Jerusalém e hoje nem existe. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E realmente foi introduzido todo o sistema judaizante no meio do cristianismo. Isso começou desde o século I, porque os irmãos saíam de Jerusalém e iam às cidades gentílicas exigindo que os discípulos, os cristãos, se circuncidassem. Então houve um desejo muito grande, já desde o primeiro século, de introduzir o judaísmo. Hoje nós vemos a figura sacerdotal, né, a figura sacerdotal, o templo, e todas essas coisas são o quê? São a raiz do problema. Por que a raiz do problema? É porque nós temos dificuldade, e hoje esse evangelho está para nós. Nós precisamos ensinar o evangelho que Cristo ensinou, que é o sacerdócio de todos os santos. Entendeu? O problema é que, por exemplo, numa oportunidade de uma reunião como essa, nós ficamos sempre esperando alguém. Por que nós ficamos esperando que alguém fale ou que traga uma palavra? Porque é um hábito nosso. Nós assentamos, já acostumamos, desde que nós somos chamados a sentar em grandes catedrais e alguém falar por nós, alguém trazer palavra. Não é isso, irmãos? Sim ou não? Então, essa é a raiz do problema. Então, nós deveríamos entender o que é sacerdócio de todos os santos. E o autor de Hebreus, que eu não sei se é Lucas, Barnabé ou Paulo, ele fala isso a partir do capítulo 5, ele vem falando, e quando ele chega no 5:12, ele disse assim: já era tempo de você estar comendo comida sólida, mas ainda vocês estão comendo o quê? Mingau, comida, leite, entendeu? Já é tempo de nós sair, como o irmão disse, de não ficar batendo nas estruturas, mas nós entender qual que é esse caminho mais elevado. O Senhor tem algo mais excelente para a igreja orgânica. Entendeu? Que é muito mais do que tem se pregado agora. E eu concordo com o irmão quando ele disse que a iniquidade faz parte disso, porque a raiz está na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquela raiz daquela árvore veio de lá, da iniquidade que foi gerado lá, e de lá foi lançado alguém que caiu naquela árvore. E aquela árvore gerou um fruto e os seres humanos comeram daquilo. Então, a iniquidade faz parte de nós. Nós vemos crianças pequenas entre nós que querem ser o centro das nossas atenções. Da onde que vem essa iniquidade, irmão? Vem daquela raiz. Nós temos em nossa natureza, ou então daquilo que não foi transformado ainda pelo Espírito, porque nós estamos, desde que recebemos o Senhor, num processo, Deus está gerando uma nova mentalidade, não é isso? Como diz Romanos 12, quer gerar uma nova mentalidade. E qual é essa nova? Ele quer mudar a raiz do nosso entendimento. Nós, irmãos, precisamos entender sobre o sacerdócio de todos os santos, onde que o Senhor é um sacerdote, o Senhor tem uma casa, e o Senhor tem uma responsabilidade, o Senhor tem uma responsabilidade, a senhora tem uma responsabilidade, cada um de nós temos responsabilidades. Se nós nos reunirmos e esperarmos novamente uns nos outros, nós estamos viciadamente no mesmo processo. Jesus disse em Mateus 24:12, disse assim: e por multiplicar-se a iniquidade. O que é a iniquidade? E por multiplicar a iniquidade, que é nesses dias, Mateus 24, é o pequeno apocalipse que ele está falando, 24:12 é o pequeno apocalipse, que Jesus falou da sua vinda, lembra? Então 24:12 diz assim: e por multiplicar a iniquidade, que é esse tempo, que é a apostasia, que é o iníquo, que é o espírito do anticristo que já está no mundo, o apóstolo João está operando. Então, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, hoje, nós estamos vivendo embaixo de uma parafernália de iniquidade. Nós amamos nós mesmos. Essa faz parte da nossa natureza. Nós centralizamos tudo. Nós queremos Deus
para Ele satisfazer nossos desejos. Nós queremos a palavra para que, igual um índio, nós não seja atacado por uma febre, uma varíola, um raio caia sobre a nossa cabeça. Então nós buscamos Deus e com medo eu tenho que ir na reunião, eu preciso nos ajuntar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso isso individualmente, de medo que sofrer as consequências. Mas sempre nós focamos as coisas em nós mesmos. Em Efésios diz que esse é o objetivo de nós estar reunidos, que quis Deus centralizar Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. E se nós entender o que é o sacerdócio de todos os santos, que está lá em 5, começa em 5 e vai desenvolvendo até que em 9 ele fala da nova aliança. Essa nova aliança, existe uma nova aliança e um novo sacerdócio. Não é mais nada a ver com o judeu. Não tem nada a ver com aquela parafernália do passado. Nós temos uma nova aliança. Essa nova aliança, irmão, está escrito em Jeremias 31, diz que ela está imprimida no nosso coração. Por isso que quando você vai num grande templo e vê todas aquelas bobagens, ou então você vê ali o cara falando de coisas, aquilo não... Sabe por quê? Porque está imprimido no teu espírito. A lei do novo sacerdócio. De Jeremias 31 diz assim, e então imprimirei, eu a inscreverei profundamente. Não é escreverei, não é impressão. É algo gravado com fogo no nosso espírito. É o penhor da realidade. Nós, irmãos, temos aquilo arde no nosso coração. Quando nós vemos aquilo não tem nada a ver conosco. Aquilo não é realidade. Não é verdade isso? Não queima no teu espírito? Irmão, em 1987, eu participei. Você sabe qual é a minha vinda para Cristo? Eu conheci o Evangelho em 77. E sabe como? Eu me tornei adventista do 7º dia. E eu, 13 anos, fui líder adventista. Eu pregava todo. E hoje com a vinda do Novo Tempo, da Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, eles fizeram uma maquiagem muito maior para engano. Entendeu? Mas ele continua a essência mesmo, o sectarismo, tudo que eles falam, naquele está escrito, puxa tudo para guardar o sábado, e que eles são a verdade. Eu fui líder, eu ensinei isso. Eu fui professor da escola sabatina, diretor missionário, eu fui diretor de jovens, o senhor me chamou em 77, e em 87 o senhor me revelou que a igreja é universal, e que todos os santos... E isso contrapôs enormemente aquilo que se chamava verdade. Porque eles pregavam a verdade absoluta. Então fui chamado ali. O que aconteceu comigo? E o que está acontecendo com você? Nós, como crianças, nascemos no reino de Deus. Nós passamos por um tempo, irmão, de usar fralda e tomar leitinho. Mas nós precisamos avançar. E isso está em você avançar. Isso está em você avançar. Você tem. Porque Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim. Entendeu? Isso não é muito grande, irmãos. Quando Jesus seguia, muitas multidões seguiam Jesus. Entendeu? E poucos foram aqueles que foram, irmão, está em você. Você precisa querer ir após dele. E daí, na minha experiência, irmão, me permitam falar, na minha experiência eu fui chamado para fora. Eu fui chamado para fora. E o Senhor começou a me revelar algo. E Ele disse que ia revelar coisas grandes. Entendeu? E começamos em São José a nos ajuntar nas casas. Em 87. E o Senhor começou a nos levar juntos. Por muitos processos. E graças a Deus, irmão, eu cheguei aqui. E hoje o que eu entendi? Eu nasci como uma criança, usava fralda e tomava leite. Mas eu fui desejando mais, eu queria mais. E sabe, você e eu desejamos mais. Daí nós não coubemos dentro da caixinha. Nós vazamos para fora da caixinha. E nós precisamos continuar desejando mais, irmão. E nós queremos e precisamos estar desejando mais. Nós não podemos ficar só assim. Nós precisamos até o ponto de dar a vida um pelos outros. O Evangelho de João 3,16 ensina o quê? Que Deus amou o mundo. Que deu o seu filho. E em 1 João 3,16 o que diz? Aquele que diz que... Tem que olhar.
Irmão, olha o que diz em João. Em João 3,16 diz já de eu dar a minha vida pelos meus irmãos. Olha só, em João 3, no Evangelho de 3,16, eu sei que os versículos não são inspirados, não é uma coincidência, é um mistério. Lá diz que Deus me amou de tal maneira. Entendeu? Aconteceu isso. Primeiro Jesus diz, vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, isso aconteceu com cada um de nós. Mas hoje o Senhor diz assim, aquele que quiser vir após mim. Agora a coisa pega fogo, irmão. Porque agora é comigo o negócio. Eu preciso ir. E se eu quiser ir mais adiante. E eu desejei isso. Muito mais sério, eu desejei isso. Isso tem um preço, irmão. Isso tem um preço. Os apóstolos pagaram esse preço. Os discípulos pagaram esse preço. Vocês sabem a história da igreja. Quanto que pagaram? Não só a história antiga, mas a história moderna da igreja. Muitos pagaram o preço. Foram queimados, entregados. E é isso que vai acontecer conosco. Nós dizendo todas essas coisas, vai acontecer isso. Não é hipótese. Vai acontecer isso. Entendeu, irmãos? Eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor chamou vocês e chamou a mim para mais. Para crescer, nós precisamos crescer em sabedoria e graça, entendeu? E nós, como crianças, passamos por esse processo. Mas sabe o que acontece, irmão? Não adianta mais você voltar e querer usar tip-top, entendeu? Porque passou o tip-top. Não adianta mais você querer voltar e tomar uma mamadeira, porque passou. Agora é tempo já de comida sólida, entendeu? E nós precisamos comer comida sólida. Amém. Nós precisamos avançar. Nós precisamos, com tudo isso que nós passamos na nossa experiência, ver aonde, qual é a raiz do problema. E hoje posso te dizer, investigue. Uma das raízes do problema é o sacerdócio. O livro de Hebreus, você tem que ler, você tem que comer, você tem que transcrever, você tem que pegar a nova aliança e entender isso profundamente. Se você for preguiçoso, e se você não quiser, sabe o que vai acontecer? Você vai virar um baita do religioso orgânico. Um religioso orgânico. Entendeu? Você vai começar a julgar pessoas, você vai ser um câncer de novo. Deus te chamou para algo, te iluminou para algo, mas daí você senta na cadeira de novo e trava a entrada no reino dos céus. Não entra e não deixa entrar. Isso que aconteceu no tempo de Jesus. Eu queria cooperar com isso, entendeu, irmãos? Eu queria cooperar com isso. A gente está ali e a gente erra mesmo. Mas a igreja é a maior bênção. Não tem nada como a igreja. A igreja, a comunhão. Hoje eu entendo isso, que ela é salvação. Os irmãos me guardam, me protegem, me ajudam, entendeu? E eu aprendi isso, sofrendo, através de muitos sofrimentos, entendeu? E nós chegamos a isso, eu e minha esposa. Nós continuamos servindo o Senhor. E eu digo para vocês, eu quero mais. Eu não estou conformado, eu quero mais do Senhor. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais e eu quero junto com meus irmãos. Entendeu? Nós temos um monte de problema. Como vocês têm problemas. E todos temos problema. Mas nós precisamos querer mais do Senhor. Amém? Eu queria dizer que a raiz do problema é nós não entender. Um dos maiores problemas é não entender o sacerdócio de todos os santos. Que você... O negócio é com você. O negócio é com você. É com você. É comigo. Entendeu? Não é com o irmão. Não é com o irmão. É comigo. Se tem algo no corpo para fazer, é comigo. Eu tenho uma função. Você não é uma apendicite no corpo de Cristo. Entendeu? Você não é abscesso. Você não é algo inútil. Você tem uma função. Você rapidamente, você comendo, você precisa descobrir para que você foi chamado. Entendeu? É igual uma casa. É o pai, a mãe, tem funções. Entendeu? Tem funções no corpo de Cristo. E você tem uma função. E a função que está para você, está para você. Às vezes é uma pequena parte. E ela é para você. Tremendo, é uma palavra muito chula para a gente definir o que Deus nos apresentou, né, através da vida do irmão aqui. Mas a coisa mais tremenda que falou comigo aqui, e que a palavra de Deus é como um bálsamo para a gente, irmão. Um bálsamo. Uma palavra muda tudo.
uma luzinha que entra no rachado da telha, né? Ilumina a casa toda. Ele falou com muita propriedade. Na verdade, nós não cabíamos mais dentro da caixinha. Essa foi top. O que vocês acham, gente? Amado, eu estava falando com a irmã ali hoje, eu falei, irmã, como a gente sofre. Parece que foi um parto, nós nascemos de novo, para sair para essa nova vida. Foi muito mais fácil deixar do catolicismo e fomos para a igreja evangélica e ficou tudo certo, mas hoje, irmão, você definiu tudo. Deus te usou hoje para definir tudo aqui. E o que é mais tremendo é, nós, viu, irmã? Não sofremos mais, viu, irmã? Na verdade, a casinha ficou pequena demais para nós. Porque o Deus que nós servimos nos abundou de tal maneira o coração nosso, que a gente começou a ficar assim lá dentro, assim, ó. E só tinha uma portinha pra gente. Tipo assim, será que eu caibo naquela portinha para sair? Deus fala, eu vou diminuir só para você passar. A hora que você sair, você faz assim. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Aos pecadores indignos, graças dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, mandamos já ao Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor.